Você já percebeu que em filmes e séries viajar entre estrelas parece tão simples quanto pegar um ônibus? A verdade é que, se alguém te prometeu isso com a tecnologia de hoje, te vendeu uma ilusão bem cara. Não é falta de vontade nem de foguetes, é porque existe um conjunto de leis do universo que, pelo menos por enquanto, está dizendo um sonoro não para a nossa fuga do sistema solar. Enquanto alguns acreditam que estamos a um passo de colonizar outras estrelas, a física olha para nós e quase ri. As distâncias são tão absurdas, a energia exigida é tão colossal e o tempo joga tão contra que toda a nossa corrida espacial até agora parece um passeio no quintal. E é justamente isso que quase ninguém te explica quando fala de viagem interestelar. Só que aqui vem a parte mais intrigante. Talvez o problema não seja só tecnológico, mas também humano. Nosso corpo, nossa mente e até nossa noção de tempo não foram feitos para o vazio entre as estrelas. Mesmo assim, alguns projetos ousados já tentam driblar essas limitações. E é quando a gente olha para essas ideias que surge uma pergunta incômoda. Será que realmente ninguém consegue sair de casa no universo inteiro? Às vezes a pessoa olha para o céu à noite e pensa que bastaria uma boa nave para ir até outra estrela, como quem pega um avião para outro país. Só que o universo não joga tão fácil assim. Ele é imenso, indiferente, e as regras dele não ligam para o nosso desejo de explorar. E é justamente aí que começa a verdadeira história. Não com foguetes, mas com a noção de escala. Quando se fala em sair do sistema solar, não estamos falando de dar um pulinho até Marte ou fazer turismo na Lua. Isso é quase o quintal de casa, comparado ao que existe lá fora. Sair de fato do nosso sistema é como decidir atravessar um oceano infinito, sem portos, sem estradas, sem placas de trânsito. Tudo é escuro, silencioso e incrivelmente distante, bem além do que a intuição humana alcança. É por isso que, antes mesmo de falar de tecnologia, é preciso entender o tamanho do desafio. Não basta ter uma nave bonita, cheia de luzinha piscando. É preciso encarar as distâncias, a energia, o corpo humano e até o próprio tempo como adversários. E quando a pessoa começa a enxergar esse quadro completo, percebe que as missões que já fizemos até hoje, por mais incríveis que sejam, são só o prólogo de uma história muito maior que ainda está engatinhando. Desde o momento em que o primeiro bip do Sputnik ecoou pelo rádio, a humanidade se apaixonou pela ideia de conquistar o espaço. Em poucas décadas, saímos de simples testes de foguetes para colocar um ser humano em órbita e depois para algo que parecia totalmente impossível. Caminhar na superfície da Lua foi como se a espécie inteira tivesse dado um salto de imaginação e tecnologia ao mesmo tempo. Só que, quando a poeira da empolgação baixou, veio a realidade. Mesmo esses feitos históricos ainda acontecem no nosso quintal cósmico. A Estação Espacial Internacional, os ônibus espaciais, as missões a Marte. Tudo isso se passa em uma região minúscula, se comparada ao tamanho real do sistema solar. É como se tivéssemos aprendido a andar na calçada e já estivéssemos sonhando em atravessar o planeta inteiro a pé. As sondas Voyager são um bom exemplo desse contraste. Elas carregam discos com mensagens da humanidade como se fossem garrafas jogadas em um oceano cósmico. Décadas de viagem, bilhões de quilômetros percorridos, e ainda assim mal cruzaram o limite da nossa vizinhança solar. Quando a pessoa entende esse cenário, começa a perceber que toda a nossa história espacial, por grandiosa que pareça, ainda é só um primeiro passo tímido diante do abismo das verdadeiras distâncias lá fora. Quando alguém ouve 150 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol, já acha um número gigantesco. Mas na linguagem do cosmos, isso é apenas uma unidade básica, a famosa unidade astronômica, quase como um metro espacial. A estrela mais próxima, a Próxima Centauri,
está a mais de 4 anos-luz. Cada ano-luz vale trilhões de quilômetros. É como comparar uma poça d'água com o Oceano Pacífico. Agora, coloque nessa conta as nossas velocidades reais. Um avião comercial demoraria milhões de anos para chegar até essa estrela. Mesmo a Voyager 1, que rasga o espaço a mais de 60 mil quilômetros por hora, precisaria de dezenas de milhares de anos para completar a viagem. Ou seja, na prática, com o que temos hoje, a ida até outra estrela não é uma viagem, é quase um projeto de eternidade. E para encurtar esse tempo, não basta só acelerar mais um pouquinho, a física cobra um preço salgado em energia. Quanto mais rápido a nave precisa ir, mais combustível é exigido, e carregar mais combustível deixa tudo mais pesado, o que pede ainda mais energia. Os foguetes químicos simplesmente não dão conta desse jogo. Mesmo as tecnologias mais eficientes que temos hoje parecem lanternas tentando iluminar um estádio inteiro no escuro do universo. Quando se fala em vencer essas distâncias, muita gente pensa logo em soluções mágicas. Fusão nuclear, velas solares, lasers gigantes empurrando naves quase à velocidade da luz. E, de fato, algumas dessas ideias estão sendo levadas bem a sério. Projetos como o Breakthrough Starshot, por exemplo, cogitam enviar minúsculas sondas impulsionadas por lasers, voando a uma fração impressionante da velocidade da luz. O problema é que entre a teoria empolgante e o projeto funcionando, existe um abismo. Dominar a fusão de forma segura e compacta ainda é um sonho em laboratório, não em nave espacial. Já as velas impulsionadas por laser enfrentam questões como aquecimento extremo. Mira precisa a distâncias absurdas e, principalmente, o drama de frear na chegada. Não adianta disparar como uma bala cósmica se a nave não consegue reduzir a velocidade quando encontra o destino. E tudo isso ainda nem encostou no maior gargalo de todos. O ser humano. Nosso corpo foi moldado para a gravidade da Terra, para a atmosfera, para o ciclo dia e noite. Longe daqui, ele se deteriora. Ossos ficam frágeis, músculos encolhem, a radiação ataca por todos os lados. Some a isso décadas de isolamento, tédio, saudade e comunicação atrasada por anos. Não é só a tecnologia que precisa evoluir. É todo o conceito de como uma civilização encara a própria viagem pelo cosmos. Quando a conversa chega no tempo, o universo mostra seu lado mais implacável. A relatividade de Einstein diz que, em velocidades próximas à da luz, o tempo passa diferente para quem está viajando. Na prática, uma tripulação poderia fazer uma jornada de alguns anos dentro da nave, enquanto séculos se passam na Terra. Eles voltariam para um planeta completamente irreconhecível, se é que voltariam. Isso transforma qualquer missão interestelar tripulada em algo muito próximo de uma viagem sem retorno, não só física, mas emocional e culturalmente. Os viajantes seriam quase literalmente estrangeiros no próprio mundo de origem. E aí uma pergunta incômoda aparece. Será que uma civilização que entende esse preço alto realmente se dispõe a pagá-lo em massa, como vemos em filmes e séries de ficção científica? É aqui que entra o paradoxo de Fermi com um novo peso. Talvez o universo esteja cheio de vida inteligente, mas todas presas, como nós, em seus próprios sistemas. Distâncias gigantescas, custos energéticos absurdos e o tempo jogando contra. No fim, pode ser que ninguém consiga sair de casa de verdade. A grande dúvida é: será que a física é um muro definitivo ou ainda vamos descobrir uma porta escondida que muda completamente esse jogo? Depois de tudo isso, fica claro que o verdadeiro choque não é descobrir que talvez não sairemos do sistema solar tão cedo, mas perceber o quanto ainda subestimamos o próprio universo. Se as distâncias, a energia e o tempo parecem intransponíveis hoje, isso não é um convite à desistência, e sim à curiosidade. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento a partir de agora?
Você vai continuar olhando para o céu como se fosse só um cenário bonito, ou vai enxergar nele um gigantesco desafio intelectual e espiritual? Talvez você não construa a próxima nave interestelar, mas pode estudar, questionar, apoiar ciência séria e até mudar a forma como conversa sobre o futuro com quem está à sua volta. A mudança de rota sempre começa na maneira de pensar. E agora eu quero ouvir de você. Depois de entender esses limites, você acha que um dia a humanidade vai sair do sistema solar? Ou estamos presos para sempre no nosso jardim cósmico? Comenta aí embaixo. Vamos trocar ideia. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para continuar recebendo conteúdos que mexem com a sua visão de mundo e te fazem pensar além do óbvio.